Boa tarde. Outra segunda-feira, outra vez aqui com vocês. E querendo falar um pouquinho da Igreja de Cristo, do Brasil. E o Jacques já está aqui. Amigo, meu irmão, meu professor. Fala, meu amigo, meu irmão, meu professor, tudo bom? E o professor de vocês. É brincadeira, né? Você está bem, não? Estou bem demais, e você? Eu estou bem. Demais é um exagero, mas eu estou bem. Bom demais sobrando. Eu vendo a situação do Brasil, eu não consigo ficar bem, cara. Ninguém consegue, na verdade, né? É muito difícil. Olhando nesse prisma, é complicado, é complicado. Tá E muito aí, difícil, tá muito difícil. como foi a sua última semana? Foi boa, pela graça de Deus, foi boa. Foi boa, foi E boa. hoje nós começamos aqui a fase um, né? Então nós temos mais liberdade. E a esposa já saiu da quarentena? Ainda falta um dia. Saiu antes da hora. Saiu com 11 dias. Meu irmão. Não é Leandão fácil não, conseguiu pai. controlar a Eva. Você acha que o Covid-19 vai controlar uma mulher? Ai, 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 ai. Eu louvo a Deus por Já elas, está né? Eu provado, acho que né? não tem nada melhor no mundo. Não tem nada melhor no mundo que as mulheres. Eu louvo a Deus pela minha mãe, eu louvo a Deus pela minha esposa, eu louvo a Deus pelas minhas irmãs, sobrinhas, primas, tias, avós. Pena que já não estão mais conosco. Mas é isso aí. Mais uma semana. O seu ainda está rodando? O que está acontecendo com a sua internet? Pedi para você tirar o boné, rapaz. Uma boné de estrela, cara. Só faltava ser estrela vermelha. Essa é azul. Essa é de direita. Você sabe que no Nordeste É. só existe um partido vermelho e um azul, né? E geralmente o vermelho lá é mais da direita. Né? Eu não sei se você sabe disso, né? Eu tenho um tio que é prefeito lá no, É. é, não no sertão, mas no começo do sertão, em Cupira. E eu também tenho um trabalho lá, nós estivemos trabalhando lá e era interessante, só tem um vermelho e o azul. É. Né? E o vermelho geralmente é o pessoal do DEM, o pessoal da Antiga Arena, essa turma é do vermelho. Mas eles não têm problema com isso hoje, não? Não, nem hoje tem, não tem. Isso é histórico, né? Isso é histórico. Uma das coisas que eu queria comentar, até eu falei contigo antes na live, É. né? Nós não somos sociólogos nem filósofos. Eu vou ter Né? uma live com um filósofo que foi meu aluno e ficou 20 vezes melhor que o professor, né? Ele Graças está a Deus, fazendo. né? Funciona. Ele foi aluno do FLAN também e está terminando o doutorado em filosofia. Já terminou, só falta a tese lá na Universidade Federal de Santa Catarina. E vamos ter uma live também com ele. Mas eu queria conversar contigo, pelo menos na minha ideia hoje, né? Vamos ver se a Uhum. gente. é, eu vou repetir para quem não sabe, eu e o Bujac estamos se conhecendo. E estamos fazendo a live porque ele é professor, então eu sei fazer pergunta, ele Verdade. sabe responder, então Ou é atrevido, né? é um atrevido. Mas é isso aí. Mas a ideia principal é entender um pouco a situação, vendo a Uhum. história pós-ditadura, né? Sim. Tentar fazer sei lá, porque eu estou com dificuldade de entender o povo brasileiro, apesar de vez em quando achar que eu entendo, mas eu estou com uma dificuldade enorme. E eu não estou falando Sim. da igreja, eu estou falando do povo em geral. Sim. O que você pensa? Como você olha o Brasil, o que você faz? Ri, chora, reclama, clama, suplica. Uma das coisas boas que eu aprendi no mestrado é que você primeiro precisa fazer os recortes, né? Antes de você falar Sim, e se atrever a falar alguma coisa, você tem que aprender a falar
tem que entender os recortes no qual você está envolvido, né? Eu não posso falar de Brasil, porque eu não vivi o Brasil inteiro. Claro. Apesar de conhecer e ter experimentado outras culturas dentro do Brasil, eu não posso dizer. Eu conheço muito a minha região. Eu sou goiano do Pé Rachado e eu conheço muita história e o meu povo, né? Por ler, por estar envolvido. Mas de maneira geral, de maneira muito geral, assim, tentando não ser tão generalista assim, o nosso povo é um povo religioso, né? Então o nosso povo é um povo que crê. Antes de nada, tem muita boa fé em tudo. Nosso povo é capaz de crer em santos que são manchas de sabão na janela. Você lembra da peregrinação? Eu lembro. Não, nós somos um povo da peregrinação. Nós somos um povo que tem raízes religiosas muito fortes. Então, tudo que é apego ao sobrenatural, ao místico, é muito nosso. Então, as pessoas, o povo, quem consegue traduzir isso bem e consegue falar a linguagem do povo, utilizar termos do místico, tem uma certa facilidade com o carisma. Nosso povo também é um povo que é muito atrelado ao carismático, né? Aquela pessoa carismática, o líder carismático, aquele que... Então, em termos, o que me anima é que nós estamos mudando um pouco isso, né? Por mais que as redes sociais sejam instrumentos de manipulação também, mas é um ambiente também para libertação. Muita gente voltou a ler, muita gente voltou a fazer pesquisa. E também tem outros fatores, né, que eu, por exemplo, eu não sabia muito disso e comecei a ler agora há pouco sobre os viés de cognição, né, os viés cognitivos, que são as bolhas. Então, os algoritmos trabalham muito isso também. Você acaba vendo mais do mesmo para aquele conforto emocional do que a pessoa pensa igual a você. Tanto é que uma das crises de quem faz conteúdos, que distribui na internet, é essa dor que a gente sente quando a gente é atacado por pessoas que pensam o contrário, né? No Facebook, praticamente, eu escrevo e não mais presto atenção nos comentários no Facebook, porque são muito virulentos. Eu escrevo muito pouco no Facebook. Eu ainda utilizo essa ferramenta porque é uma ferramenta que atinge um público, uma camada, um público que eu ainda converso muito. Né? Que são pessoas mais velhas e que são a base, né, da pirâmide da igreja, né? Que é o público que a gente trabalha muito. A gente que gosta que quer um conhecimento teológico, mas não quer um conhecimento teológico tão elitizado, né? Então, uma linguagem mais popular, mais acessível, com uma tradução. Muitos trabalham assim, nessa perspectiva. Então, é um público que me atrai, que eu gosto muito de trabalhar, ainda está no Facebook. E lá eu evito falar de política, porque eu sei que está muito dividido, né? O nosso povo está dividido sim. Tem que 70%, 80% pensam de um jeito, 20% pensam de outro. E existe uma cultura de cancelamento também na internet, que isso me deixa um pouco preocupado, um pouco triste. Você não pode ser amigo de uma pessoa que pensa o contrário de você. Você não pode ter afeto por uma pessoa que pensa totalmente o contrário de você. Isso é crime. É quase que uma sentença de morte. Então esse também tem outro fator. Então, o nosso povo é muito movido pela fé, né? Então, tem muitas pessoas que sabem que têm dificuldade de entender o que significam as coisas, sabe? Isso me assusta um pouco. Eu sempre repito, as pessoas sempre perguntam se ele pode ler um tipo de autor. Esse livro eu posso ler? Claro que você pode ler. Você tem que ler todos os autores, mas eu tenho medo de ser convertido por esse autor. Então fecha seu coração e vai só lendo, criticando. Não, está certo, está errado. As pessoas têm dificuldade. É como se estivesse lendo a Bíblia. Então, a capacidade crítica do nosso povo ainda é muito limitada. Isso também me deixa um pouco preocupado. E é uma análise que eu faço, que é o que mais dificulta as relações. Um povo que sabe, que tem boa fé, mas que infelizmente entrega essa boa fé muito fácil. Eu acho você um cara bem otimista, tá? É bom estar com você. É muito bom.
E Eu pensei que não, pensei que não era tão, fosse tão otimista assim. pelo menos comigo, assim, nas nossas lives, você crê numa igreja que vai se converter a Cristo, Sim, absurdo, creio uma ainda. igreja que se converte a Cristo, essa questão da boa-fé do povo, essa visão é interessante. É interessante. Eu estava com o Samuel Escobar, acho que eu já falei aqui alguma vez contigo, não sei se falei, Uhum. ele diz que toda a América Latina busca um salvador da pátria. Por isso Sim, surge um Lula, surge um Bolsonaro, surge o Bolívar. um Chaves, um Bolívar. É histórico. O Perón, né, a Evita e outros, né, o Evo Morales. Né? E isso é ruim porque eu conheço 57 nações. Né? Conheço, não estive, Uhum. e nós temos uma das nações mais bonitas e mais ricas do mundo. Linda. Sim, O Brasil é lindo, cara. E eu sou muito brasileiro. Né? Alguns, quando não tem argumento nenhum para dizer contra mim, falam, mas você está na Espanha, você não está vendo a realidade. Eu acompanho o Brasil, eu não acompanho aqui. O que eu uhum. acompanho 80% lá, 15% aqui e 5% do mundo. Uhum. Eu sou brasileiro, eu vivo do Brasil, né? Sim, Mas é legal ver essa tal de boa-fé. Essa boa-fé que acaba surgindo essas igrejas neopentecostais, né? Por isso sim, que sim. Edir Macedo só dá certo no Brasil. Na Espanha não deu certo. Não, Deu certo em Portugal. Aqui na Espanha não existe. Ou se existe é muito pouco hoje. não, não tem. Eu não conheço nenhuma delas aqui. Não. Então, eu já estive numa, há mais de 20 anos atrás, chamava Igreja do Espírito Santo. E eu tive uma vez, mas eu só fui para acompanhar minha irmã, que é um sacrifício, né, irmão? É um sacrifício entrar naquele trem. É. Mas é por isso que essa boa-fé do brasileiro surge um Valdomiro, surge um Edir Macedo, surge um Silas Malafaia, né? Sim. E, Não, e, eu não inocento a participação dessas pessoas nesses lugares. Mas sim. eu digo pela qualidade do que se espera. Né? Essas pessoas têm um problema e elas estão em busca de uma solução. Uhum, É simples, as pessoas têm um problema e estão em busca de uma solução. Se a solução está ali, eles vão. Então, uma vizinha fala para outra, não, meu filho fez a campanha e foi liberto das drogas. Uma mãe que está desesperada, já internou o menino 3, 4, 5 vezes, já não tem mais sossego, o menino já roubou até o cobre uhum, da energia elétrica da casa, já fez de tudo, já destruiu. Ela ouve um pastor dizendo, traga seu filho aqui, não vou fazer uma oração e ele vai largar as drogas. Mas tem que ser aqui. Aí esse aqui é em São Paulo. uhum, Então ela mora lá em Quixabeira. Ela uhum, pega a lotação, 40 horas de ônibus, junta lá as pratinhas que tem, vai com o menino, comendo farofa e ovo cozido a viagem inteira. Chega lá em São Paulo, cidade enorme, cidade complicada, barulhenta, mas mesmo assim com muita fé, pega um ônibus, pega outro metrô e vai lá para o culto. Ela faz esse esforço, ela uhum, quer a solução do uhum. problema dela, ela quer a solução. Mesmo que tenha uma igreja evangélica a duas portas da casa dela, ela quer, de todas as formas, uma solução. E essas pessoas, essas igrejas, né, essas seitas, que para mim não são igrejas, não são nem neopentecostais, porque isso dar uma tonalidade de um sequenciamento, né? Pentecostal, neopentecostal. As igrejas não são neopentecostais, elas são para-pentecostais, são uma outra coisa. Então, Um é outra coisa. pós-pentecostalismo é outra coisa, não tem nada a ver com pentecostalismo. Há um Tem nada a ver rompimento. com a igreja, então. Não tem nada a ver, são seitas. São seitas, são seitas. E tem muitas com cara de evangélicas que também são seitas. Aí o que ocorre é que esses caras entendem a dor e a linguagem. Eles sabem traduzir isso. Entende? Eles conhecem quais são os gatilhos que acionam essa movimentação e aí utilizam muito bem. Por exemplo, a Universal do Reino de Deus, alguém diria, mas o horário da Universal do Reino de Deus é o pior horário. Nunca foi o pior horário. A Universal do Reino de Deus trabalha nas madrugadas porque onde estão desesperados, as mulheres solteiras e desesperadas, os homens solteiros e desesperados, as pessoas frustradas, os divorciados, os que estão se divorciando, os que estão com depressão. Esse povo não dorme.
Verdade. Esse povo não dorme, esse povo está desesperado. O endividado não dorme. O cara que está endividado, ele não dorme. Ele dorme, deita a cabeça no travesseiro, ele começa a fazer conta. O coração dele começa a palpitar, ele levanta pensando que vai ter um ataque cardíaco. O que ele faz? Pega um copo d'água e vai para a sala. E quando ele vai à sala, vai zapeando, e de repente alguém na televisão, alguém dizendo: se você está endividado, você precisa ouvir essa palavra. Você que está ouvindo vozes, você que não consegue dormir, o cara está falando comigo. Então eles têm os gatilhos mentais bem elaborados, bem trabalhados, justamente para atender essa demanda. E essas pessoas, elas permitem ser comercializadas porque elas estabelecem uma relação de comércio. Olha, eu tenho uma necessidade, quer dizer, eu tenho uma demanda. Você tem uma oferta. Aí, na oferta, o cara fala: a minha solução custa um sacrifício de Abraão, dos 318, da água que pode, da árvore, do feijão, que seja o nome de fantasia que der para isso. Mas eu tenho um produto e quero te oferecer. E aí ele pega esse produto e compra. Por quê? Porque ele já tentou de tudo. Ele está desesperado. E ele tentou de tudo. Ele é inocente? Não, não é inocente. Mas ele é uma vítima? Não, eu não considero ele uma vítima. Eu acho que ele entende que são oportunidades. Ele tem um negócio, ele tem a oportunidade desse negócio, a Universal do Reino de Deus oferece para ele uma oportunidade de negócio. Qual é? Eu resolvo o seu problema. Aí quanto me custa? Custará de você esse tipo de sacrifício. 50, 100, 150, quanto você achar. E aí o cara faz a conta. Preciso levantar 50 mil. O pastor disse 1000 vezes 1000. Aí o que o cara faz? O cara pega a raspinha do cartão de crédito que ele tem ainda para poder comer, a raspinha do que ele tem no cheque especial, a raspinha que ele tem para pagar o aluguel, a raspinha que ele juntou ali para comprar um bife e faz o depósito na esperança de que a coisa vai acontecer. Por quê? Porque tem lá... A Regina falou que agora tem até o feijão de R$1000. Tem um feijão de R$1000 de verdade. Aí o que o cara faz? O cara faz as contas. Por quê? Porque o pastor falou que vai dar certo, tem a oração que vai dar certo, e mais, ele viu os testemunhos. Então é um negócio. E ele entendeu que é um negócio. E ele vai nessa onda. E vai. Sabe? Mas então, você acredita que a maioria entendeu que é um negócio? A maioria não entende que é Jesus? Que de alguma maneira acontece alguma coisa? Existe esperança? Eu lembro de um bispo metodista, e ele disse uma vez uma frase: a igreja metodista do Brasil fez uma opção pelos pobres, mas os pobres fizeram uma opção pela Assembleia de Deus. Que é outra que entendeu a linguagem. Mas no caso da Universal do Reino de Deus, o que ocorreu com a Universal do Reino de Deus é que não é que as pessoas não entendem, eu acho que elas entendem. Você acha que elas entendem? Porque a linguagem que eles utilizam é a linguagem mística. O cara já negociou com o espírito, já negociou com uma outra entidade, já negociou com um santo. Sim. Não tem nada diferente ali. Eu sei. Entendi. É a mesma linguagem. Então ele sabe, eu estou fazendo uma promessa, o santo tem que cumprir. A diferença disso tudo é que antes ele fazia isso mas de forma solitária, né? Ele buscava um pai de santo, ou uma mãe de santo, ou ele buscava uma benzedeira, ou buscava um santo de padroeiro da avó, um santo lá guardado na estante, colocava lá, fazia sua oferta e sua promessa, ou ele ia a pé para uma dessas romarias, mas agora não, ele está fazendo isso na televisão. Então o cara oferecendo televisão, pôr o shopping da fé. Resolve o seu problema, você me passa o número do seu cartão, faz o depósito, e aí a benção vai vir. Quer dizer, é uma troca em material do mesmo jeito. E é real isso. Então os caras que fizeram, eles adequaram a linguagem para atender essa demanda. Por isso que eu falo que é um povo de boa fé. E é um povo, eu imagino Jesus olhando para essas pessoas, essa multidão de gente, dizendo, são ovelhas sem pastor. E é real. Qualquer um que grita, eles estão achando que é o pastor. Qualquer pessoa que fala, eles estão achando que é o pastor. E não é verdade. Então, quando eu falo povo de boa fé, é nesse sentido. Mas não estou dizendo isentando eles e transformando em vítimas passivas. Não, eles são extremamente ativos, porque eles entendem que é uma relação de troca.
Eu não sei se você sabe, a Universal ela não queria ser nenhuma igreja evangélica, nenhuma igreja católica. Ela é um sincretismo, sabemos nós. Sim, Ela se claro. torna evangélica quando o Bispo Macedo vai preso. A EVB e alguns pastores falam que é perseguição religiosa, vão defendê-lo, e por isso eles se tornam evangélicos. A Sim. ideia deles era uma terceira via. Não, e é uma terceira via. Se mantém até hoje como uma terceira via. Tanto é que existem elementos do culto judaico, elementos do sincretismo, elementos do culto afro, elementos do culto evangélico, é tudo, 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 tudo. Então, há outras igrejas evangélicas que se acham evangélicas, mas não são seitas sincréticas do mesmo jeito. E que usam também como universal do reino de Deus elementos do candomblé, elementos do catolicismo, elementos das religiões afro. Não é candomblé, não. São religiões afro, são mais amplas do que só o candomblé, tem muitas outras. Elementos do espiritismo, do kardecismo. É uma mescla. Por quê? Porque o que está em jogo é dar certo. Uhum. E dá certo. O que está em jogo é dar certo. Isso e dá certo. E dá certo. Por quê? Porque os caras estão falando uma linguagem que o povo entende. Uhum. Entende? Mas os crentes não têm uma romaria, então vamos inventar uma marcha para Jesus. Olha que romaria mais linda. Você pega o nome de Jesus, põe ele no estandarte, né, o nome de Jesus no estandarte, põe lá uma meia dúzia de pastores ricos e famosos, vende um monte de camiseta e vamos. Mas nós não temos grandes conceitos. Mas você já percebe... Desculpa interromper. É marcha para Jesus. É porque eles não estão com Jesus. Não, né? é para Jesus. Para. Jesus não está ali. É para Jesus. Até então, o nome essa apoteose, né? Sim. Que eles fazem, só tem um sentido, realmente é só levantar recurso e mexer com a fé do e levanta recurso público. Levanta milhões. Levanta, é um absurdo. Tanto que a Renascer ela tem a marca, ela tem o predomínio do apóstolo Hernandes. Então isso é um absurdo. Né? São muitos absurdos. São muitos absurdos. E o que mais me assusta é que o púlpito reformado, que deveria, quando eu falo reformado, estou incluindo aí Assembleias de Deus, metodistas, congregacionais, todas as igrejas que surgiram depois da Reforma. Todas que surgiram depois da Reforma, oriundas da Reforma Protestante. Então, isso inclui aí um monte de gente, inclusive todas as Assembleias de Deus, todas as igrejas pentecostais. O púlpito, então, o púlpito protestante, ele passa a ter uma pauta gerida por essas pessoas. A pauta não é nossa. Então, por que uma mulher desesperada vai até São Paulo levar seu filho no culto de libertação, lá na Universal do Reino de Deus, que tem que deixar lá uma oferta para poder liberar o filho das drogas? Lá tem caravanas no dia desse culto. Eu fui lá no Templo de Salomão. São milhares de gente chegando, ônibus chegando. Você é mais corajoso que eu. Eu fui lá no Brás. Eu fui visitar o cordão religioso ali do Brás, em que você tem a Deus em Amor, você tem a Assembleia de Deus do Brás, de um lado, Sim. Você tem a Assembleia de Deus, você tem a Universal do Reino de Deus de um lado, mais à frente você tem o Valdomiro, mais à frente você tem a Genoduque, tudo naquela região, naquele cinturão evangélico ali de São Paulo. Eu só fui na Assembleia e na Deus e Amor, nas outras eu não sei. Eu não sou tão corajoso assim. E fui para poder conhecer e sentir um pouco de como é que funciona essa questão religiosa do culto. E assim, é uma aglomeração enorme de gente, é um turismo religioso estabelecido. E é um negócio. Por que faz essa pessoa sair de lá e não ir, por exemplo, numa Assembleia de Deus que fica 2 portas da casa dela? Por que não? Porque essa é uma pergunta que quem está ali precisa entender. Se a linguagem, se realmente a igreja está se comunicando com a realidade local, de tal forma que consiga traduzir o texto bíblico para as realidades da pessoa que está ali. Então, eu vejo muitos púlpitos pregando uma teologia do século XVI,
sendo que as pessoas estão enfrentando problemas do século XXI. Eu assisti um sermão em que o pastor dava a impressão que ele ia dar até a quantidade de pó que tinha nos pés de Jesus, em gramas, sabe? De tão preciso, uma exegese tão bem feita, um estudo bíblico tão profundo. Ele levou 50 minutos, eu cronometrei, ele levou 50 minutos descrevendo cada O, cada A, cada pingo de I, cada vírgula, cada experiência, Eu saí dali assim, poxa, como esse cara é bom. Só que os últimos 10 minutos, para aplicação, ele vira e diz: vamos orar para que o Espírito Santo aplique essas verdades na sua vida. Espera aí, amigo, isso é tarefa sua. Não é tarefa do Espírito Santo. Sim. Isso é tarefa sua. Se eu quisesse saber tanto esses detalhes, eu não teria vindo aqui, abriria uma enciclopédia e eu mesmo faria as pesquisas e pediria: Espírito Santo, agora pega essa quantidade de informação que eu coletei, bate no liquidificador espiritual e me dá de colher para eu poder resolver o problema. E isso é que falta. Os caras não conseguem entender a realidade que vivem. Porque essa mulher tem uma resposta lá do lado dela. Talvez ela tenha em busca de um milagre. Aí ela precisa entender que talvez o milagre que ela precisa hoje é abrir os olhos que o filho dela é um dependente químico e que ela tem que, por exemplo, parar de tratá-lo como um bebê. Não sei, eu não estou dizendo que todas as realidades são iguais. Sim, claro. Mas eu estou dizendo que, de um lado, você tem uma oferta do evangelho tratando dessa forma ali do lado da casa dela, mas ela sai. Eu estou falando isso porque eu presenciei isso, eu vi isso. E essa é uma experiência real de uma mulher que saiu de Quixabeiras e foi até, eu acompanhei pelo rádio, e ela foi contando o testemunho dela no rádio, e dizendo como foi a ida dela até São Paulo, porque ela já estava desesperada com o filho dela. No final das contas, o menino não recebeu cura nenhuma, ainda consumiu droga em São Paulo, deu problema para ela, veio ainda consumiu um negócio que não era, comprou uma droga errada, veio com diarreia a viagem inteira, passando mal, chegou quase morreu de desidratar, desinteria, chegou em casa. Tudo isso por quê? Porque ela tinha uma necessidade. O povo tem. Agora nós não estamos conseguindo traduzir, Disney. Nós não conseguimos traduzir. As pessoas chegam até nós não conseguimos traduzir a dor delas e ligá-las ao texto bíblico. Eu pelo menos, até entrando, como nós voltamos para a igreja, dois pastores falando é complicado. Muito. A gente volta para a igreja sempre. O tempo todo. O tempo todo. Eu vejo a igreja, você falou que esse pastor, eu acho que é batista presbiteriano esse cara, né? Porque para pregar, principalmente foi presbiteriano, com todo respeito à igreja presbiteriana, né? Que pregou esse sermão assim tão esmiuçado e depois não soube aplicá-lo. Eu acho que verdadeiramente a igreja ela perdeu, sempre perde dentro da história. Eu sempre acho que a igreja não quer vanguarda, ela está sempre 20, 25 anos atrasada. É um Titanic desviando do iceberg ainda, e o Titanic já passou, né? Mas o que eu vejo é que a igreja não entendeu, toda uma igreja, ela precisa buscar e ter os dons espirituais, e não é por ser pentecostal. Os pentecostais eu sou tradicional, por tradicional eu sou pentecostal. Eu estou nesse limbo aí. E eu sou pentecostal a vida inteira. Eu nunca participei de uma igreja não pentecostal na minha vida, entende? Até a Batista, que eu participei aqui 4 anos, era uma igreja batista pentecostal. Ela está na web, mas é pentecostal. Em vez em quando, mais pentecostal do que a igreja, que eu era pastor lá. Mas a questão toda, o que eu vejo é que a igreja ela não entendeu isso, os pastores não entenderam isso. Que nós estamos ali para dar resposta ao nosso bairro, à nossa cidade e ao nosso país. E principalmente ao nosso vizinho. Né? Aí a gente vem cheio de exegese. Eu ia falar uma palavra errada aqui, bem errada. Eu ia falar isso mesmo. A gente vem sempre cheio de teologia, sai do seminário, e tem seminários bons, só que ele é bom numa teoria, ele não é bom na prática. A prática é horrível. Entende? Sim. Eu acho que a Universal cresce no Brasil, a Mundial, a outra lá do R.R. Soares,
ela cresce por causa que a igreja evangélica, ela verdadeiramente ela é fechada, ela é uma igreja... O batista parece que é só batista. Eu sou batista, tá? Eu estou falando com batista há 26 anos, entende? As igrejas, a presbiteriana se fechou, a Assembleia de Deus se fechou, ela não se abriu para a cidade, ela não se abriu para o bairro, ela não entendeu o evangelho. Então, é porque eu creio que existe uma luta aí, que é uma tensão. Porque essas igrejas, essas seitas, né, que você citou aí, elas são bem capazes de comunicar com a cidade porque elas entenderam que são um negócio. Uhum. Então, a Universal do Reino de Deus faz um plano de negócio. Ela chega e... Eu até brinquei com um pastor, um colega, ele falou, rapaz, aqui a comunidade é muito pobre. Eu falei, acho que não é não, porque eu andei aqui no seu bairro, aqui tem 2 Universal do Reino de Deus. Se tem Universal do Reino de Deus, os caras fizeram um mapa de negócios, um plano de negócio bem elaborado, fizeram Canva, fizeram todo aquele negócio, análise de oportunidades, taxa de retorno, porque eles não investem, porque isso é um sistema de franquia. Uhum. É um sistema de franquia. O cara entra ali, é um sistema de franquia. Ele fica com parte do recurso e parte do recurso ele transmite. Ele manda para o franqueador. Então ele não vai abrir onde não tem rentabilidade. Eles vão abrir onde tem rentabilidade. Não existe Universal do Reino de Deus missionária para ganhar uma alma, digamos assim, como no linguajar evangélico, por ano, que nem a nossa luta aqui, que às vezes é 20 anos aqui na Espanha, para poder conseguir ganhar uma família de espanhóis. Eles vão perder esse tempo todo, é muito dinheiro para eles jogado fora. Isso ele deixa para os evangélicos, estão indo atrás porque é negócio. Isso é uma linha. Do outro lado, as igrejas não... Acho que essa é a tensão. Porque elas não conseguem comunicar com a comunidade, porque elas pensam que não precisam comunicar com a comunidade, não precisam sentir as dores da comunidade. Por quê? Porque nós não somos um negócio, nós somos uma igreja. Mas sabe essa... Entendo o que você está falando. Essa dualidade? Que é muito fruto, eu acho, também de um discipulado complicado. Por quê? Porque, olha só, isso não aconteceu na sua igreja, nem na minha, não aconteceu na igreja de ninguém. Isso aqui é só uma fantasia da minha cabeça. Uma fantasia da minha cabeça. Pode mandar, manda a bola aí. O cara toma uma decisão por Jesus. Culto de domingo tradicional, culto evangelístico, igrejas batistas, também sou batista, culto do noturno, culto principal ou culto solene é o culto de evangelização. É a mensagem evangelística, você leva o seu visitante lá, que o pastor faz aquele apelo de 3 minutos, vão aquelas pessoas lá à frente, a gente ora por elas, e aí vem uma pessoa, toma nota do nome da pessoa, o telefone, já dá algumas igrejas já inovaram, aí dá um kitzinho de caderneta, um papelzinho da igreja, uma canetinha de brinde, um marca-texto do esmilinguido e um livrozinho em seus passos que faria Jesus ou o Evangelho de João, estudo indutivo do livro de João. Já entrega ali, um pacotinho bonitinho, com um lacinho, vai lá, às vezes vem uma criancinha ou a família do perdido, agora salvo, abraça, todo mundo chora, aquela coisa toda. Vamos começar o discipulado. Isso foi o domingo. Vamos começar o discipulado. Quando começa o discipulado, tá? Então, essa igreja, uma igreja está avançadíssima. É raro uma igreja que tem discipulado, né? Isso, aí pega o telefone, liga, olá, tudo bem, estou entrando em contato com você, domingo você tomou uma decisão lá de Jesus, queríamos conversar com você, vamos tomar um café, para você entender o que aconteceu, como foi o processo, o que significa isso que aconteceu com você no domingo. Ok, eu estou muito feliz, estou extasiado, ou estou extasiada, nossa, uma coisa nova, diferente, estou com o coração, não, vamos então marcar um café, vamos, aí vai marcar café, a pastor chega lá, ou alguém do discipulado, e começa a iniciação da conversa, dizendo, então, o que aconteceu com você foi isso, você tomou a decisão lá de Jesus, isso foi a melhor decisão de sua vida, eu conto o testemunho, quando foi que eu tomei minha decisão, tomamos um café, falou, e agora nós precisamos dar outros passos, eu preciso avançar um pouquinho nisso, para que isso não se perca. Ela, não, tá, eu quero aprender da Bíblia, eu tenho dúvida, sabe? Eu estava lendo esses dias no Antigo Testamento, ai que Deus mal no Novo Testamento, eu não consigo entender. Não, nós vamos conversar sobre isso. Podemos marcar um estudo bíblico? Sim, podemos marcar um estudo bíblico. Que dia que foi melhor para você? Sábado, marcou lá, agendou, o cara vai lá. Bom, estou falando de uma igreja que tem um projeto de discipulado. Sim, uma igreja. Você está falando de uma boa igreja. De uma boa igreja. Você tem ideia, hein? Estou falando de uma boa igreja. Eu sei. Aí o cara chega lá, chega com a Bíblia, fala, você tem uma Bíblia aí? Não tenho Bíblia. Eu trouxe uma Bíblia de presente para você, uma Bíblia na linguagem de hoje, que é mais fácil e tal.
para quem está iniciando o contato com a Bíblia, esse aqui é um pouco mais fácil. Tá? Vamos fazer o estudo bíblico. Tá, abre sua Bíblia aí em João. Ok. E aí, o que ocorre? Ele fala. E o cara que converteu não fala nada. O recém-convertido, ele não fala nada. Ele não fala nada. A gente fica vomitando um monte de conceitos, Ou seja, essa pessoa, tudo que ela creu até hoje, tudo que ela construiu, a gente não sabe. Aí, de repente, você está pensando que você está lançando fundamento novo e ela está pegando ali, está jogando essa coisa nova com coisas velhas. O sincretismo. Aí ela fala, então eu posso ligar isso aqui com uma coisa que eu li do Allan Kardec. Marca aqui. Eu posso isso aqui uma coisa que eu vi da mãezinha, a mãe de santo tal. Eu posso ligar isso aqui com o que eu vi do Valdomiro Santiago. Eu posso... Ele vai ligando as coisas e você não sabe onde ele está ligando essas coisas. Ele está construindo uma teologia dentro da cabeça dele que você não tem nem noção do que é. Por quê? Porque a gente senta e vai convencer a pessoa. A gente não escuta o que ela vai... Vem cá, me conta, em vez de chegar nos primeiros 5 meses de encontro, vem cá, me conta um pouco do que você crê sobre Deus. Isso. Ok. Que bom. Onde você leu isso? E vai construindo uma anamnese, vai fazer uma anamnese, um exame do cara. E vai construindo ali. Falou, olha, as bases. Aí o que você precisa fazer? Aí você fala, isso aqui que ele tem que ser reconstruído. Não, isso aqui só precisa de um remendo. Tá certinho, só precisa de um granfinado. Não, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui vai totalmente contra a fé. Mas como? Levando ele a entender isso. Isso leva tempo. Bastante. Leva tempo. Bastante. Então essa pessoa, ela tem um contato com o evangelho de verdade. É o que Paulo sempre está dizendo nas cartas. Olha, antigamente vocês pensavam assim, faziam assim. Por quê? Porque Paulo conhecia o público que ele estava falando. Eu te conheci. Por aí, vira e fala para a igreja de Corinto. Igreja de Corinto, eu te conhecia. Eu sei como é que vocês eram. Vocês faziam isso, porque eu conheço vocês. Eu fui na casa de vocês. Eu evangelizei vocês. Eu batizei vocês. Eu ensinei vocês. Vocês faziam isso antigamente. Agora não tem jeito de fazer isso. Agora é outra coisa que tem que ser feita. Mas para isso, o que eu precisei fazer? Eu preciso conhecer a pessoa com quem eu estou ensinando. Então o processo de discipulado, ele passa primeiro, é como se eu enfiasse garganta abaixo da pessoa, toda uma série de conhecimento. E ele está tão extasiado e está tão feliz que, não, beleza, pode trazer. Só que ele pega aquilo, ele pega e soma com kadecismo, soma com catolicismo romano, soma com da Universal de Deus, e vai pum, e ele constrói. Aí um dia, na escola bíblica dominical, você está lá de boa, depois de 1 ano e tanto falando com a pessoa, aí você pensa assim, na escola, por favor, alguém poderia me dar um conceito de que é Deus? Ou que é profecia? Aí levanta o cidadão e vem com esse Frankenstein, esse monte de remendos teológicos que ele construiu, e te fala, e você fala, meu Deus do céu, esse tempo todo não aprendeu nada? Não, ele aprendeu. O que ele fez foi não desaprender um monte de coisa. Isso é sério. E aí, esse vai embora. O primeiro problema, ele vai embora. Ele vai isso é muito sério, né? Eu lembro, eu já vi eu já fiz e já vi alguns discipulados. E eu fiz um que era de 9 meses, né? E esse mecanismo não funciona, não existe, né? Você vê o discipulado de Jesus, dura 3 anos e meio com os 12 e com 70, é uma caminhada. É uma caminhada. Chega num monte e estão em dúvida ainda. Não, estão em dúvida quando Jesus morreu, entende? E ele estava com Jesus Cristo. Não tem melhor discipulador que Jesus, né? Mas a gente pega uma cartilha, impregna aquela pessoa. O cara, alguns que ficam na igreja, eles ficam bom batista, não bom cristão. Eles ficam bom assembleano, mas não bom cristão. Eles ficam bom da sua religião, da sua denominação. Porque parece uma coisa de testemunho de Jeová, entende? Eu debati muito quando eu era adventista com os testemunhos de Jeová, então ele já tem uma cartilha. Sim. Né?
E nós cristãos não temos isso. Né? O que eu sinto na Espanha, não sei se tem muito aí, onde você está, aqui a igreja só prega para a igreja, não prega para pessoas de fora da igreja. Eu não sei se no Brasil ainda prega-se para de fora da igreja. Não. Eu vejo de domingo a domingo, ou sábado a sábado, ou quinta a quinta, as pessoas alimentando o rebanho. Né? É um alimento até, de vez em quando, complicado, salgado demais, destemperado, mas tudo bem. Então, mas não existe a igreja, o culto, que nós chamamos de culto, vamos usar essa palavra, ela é totalmente direcionada à igreja. Então, aqui, pela graça, a igreja onde eu estou, né? Eu não conheço outras realidades. Mas onde nós estamos aqui tem uma pegada bem evangelística, tanto do pastor presidente, que é o pastor Luiz, né? Como o Neemias. O Neemias até mais do que o pastor Luiz, porque o Neemias, que é o filho dele, é evangelista nato. O Neemias, ele senta numa mesa para conversar, ele só tem 2 assuntos: Jesus Cristo e salvação, não tem outra. Não fala nem do Palmeiras, nem do Santos, nem do Real Madrid? Não, ele diz que é torcedor do Betis, mas eu não sei não. Eu também conheci os torcedores do Betis aí. Eu fico bastante admirado, assim, porque eles me inspiram, porque, por exemplo, nós tivemos um contato com algumas pessoas aqui, e todas as vezes que eles vão conversar com as pessoas, eles puxam para... não convidam para o culto, entende? Eles anunciam Jesus Cristo, porque eles não sabem se vão ter outra oportunidade. E daí, depois do anúncio de Jesus Cristo, eles dizem, se quiser saber mais, nossos cultos são os domingos às 11 horas da manhã, e dá o endereço da igreja. É legal. Nós dois somos brasileiros, né? São. O Neemias já não posso falar que é brasileiro, ele já vive fora do Brasil, acho que desde que 2 ou 3 anos de idade. Na Argentina aqui. Né? Porque quando a ideia da live era diferente, mas louvado seja Deus que nós fomos por outro caminho, você está parecendo as minhas viagens que eu fazia com a minha esposa, né? A gente tinha $2.000 para gastar, era o que tinha, Sim. E a gente pegava um carro e a gente decidia um dia. Né? A nossa conversa é mais ou menos assim. Eu falei, vamos ali. Terminou, acabou, voltamos. O teu da conversa. A nossa conversa parece essa. Assim, né? Nós vamos até o tempo dá. Né? A gente estava querendo entender o povo brasileiro, a gente está falando da igreja brasileira, que claro que é reflexo do povo brasileiro. Né? A igreja brasileira só pode ser reflexo. Tanto Sim. que, se você pegar os 10 pastores mais ricos do mundo, pelo menos 5 está no Brasil, né? que é um absurdo. Sim. Que é um absurdo, por causa do bom negócio e pela boa fé do povo. Né? Então, a boa fé do povo faz também a gente ter essa história de país. Né? Se a gente falar da República para aqui, nós estamos falando de 131 anos de República, Sim. E nesses 131 anos de República, esse é o período que nós temos mais tempo de democracia, se podemos chamá-la, ainda não é completa, mas é democracia, ainda podemos falar. É o que temos para hoje, né? É o que temos para hoje, porque eu vivi a ditadura, então é totalmente diferente. Né? Hoje eu posso falar, o cara não vai bater em mim se eu falar. Né? Apesar que hoje estão batendo, tá? Bate doído, né? Hoje bateram no domingo uma mulher pegar uma bandeira e deu na repórter da Band News. Mas antigamente você falava, eu lembro do Reinaldo de Barros, prefeito de São Paulo, eu era um garoto de 16 anos, 17 anos, eu fui falar alguma coisa e fui reclamar alguma coisa, o segurança dele veio e me intimidou. Né? Então é diferente. Então eu vejo que a nossa história... Você culpa o Brasil, você chega a culpar, eu culpo a igreja, eu acho que a igreja é amorfa, ela é morna, e os que têm um pouco do evangelho, que conhecem um pouco mais do evangelho, eles são bons na teoria, muito ruim na prática. Até o nosso povo da missão integral, eu vi muita gente falando, mas pouco vivendo. Né? Pouco vivendo, isso é triste, muito triste. Muito triste. Muito triste. Né? Como você disse na última live que nós tivemos, eles falam contra a teologia da prosperidade, mas andam num carro de 120, 140 mil reais, né? Que para o Brasil é uma afronta. É uma vida nabalesca, né? Eu não fiz voto de pobreza, deixa claro. Nem eu.
Eu não Nem sei, eu quero acabar com a pobreza, inclusive Sim. a minha. Eu também quero. Essa é a minha luta. Mas Faz 56 eu acho anos. absurdo. Eu acho absurdo você ter um carro de 150 mil reais. É. Para um pastor evangélico, Eu é acho. pecado. Eu acho. Também. Eu Mesmo se não ele tenho. for empresário, se ele for tudo, temos que pensar. Melhor Mas ainda se ele for empresário, porque ele pode pegar esse dinheiro e dá para construir 2 casas. pode fazer mais coisas, né? E ele Pode. sabe ganhar dinheiro, né? Não, mas a minha questão toda é: você acha que fora a igreja, que para mim ela tem uma responsabilidade enorme de tudo que Uhum. acontece hoje, você acredita que o povo brasileiro, essa boa fé, que a boa fé não é ruim, na Não, sua totalidade ela não é ruim. não é. Apesar que se você ser ingênuo todo o tempo, que a boa fé é uma questão de ingenuidade também, né? Acreditar em qualquer coisa, né? Uhum. Acreditar em qualquer coisa. Mas, independente disso, você acha que o povo brasileiro tem culpa de tudo que está passando com a nossa nação? Olha, sim e não. Sim Legal. e não. Já gostei da Vou- resposta. Continua aí. Não, sim e não, porque sim. Porque nós temos uma camada da população que é instruída. Uhum, Nós temos uma camada da população que tem capacidade de discernir o tempo, discernir a história e colocar os pingos nos is. Ela consegue olhar o tabuleiro de xadrez e consegue identificar quem são os players, quem são os jogadores. uhum, Consegue olhar o tabuleiro de xadrez e consegue, inclusive, entender a vida a partir de um tabuleiro de xadrez. uhum. Então, as pessoas mais instruídas. Tem uma camada da sociedade. Eu não estou dizendo que são os burgueses, os ricos, não. Tem muito pobre capacitado para isso. Quer dizer, que ele entende, que ele Sim, sim, tem parte da culpa, sim, porque o nosso poder de mobilização ele é muito baixo. sim. Ele é muito baixo, o nosso poder de mobilização. É incrível como nosso poder... As pessoas estão roubando os nossos direitos e por exemplo, os sindicatos, que são a parte instruída do processo, se calaram com o sequestro da aposentadoria, com o sequestro dos direitos do trabalhador, das trabalhadoras, simplesmente fizeram silêncio. Os sindicatos dos petroleiros também fizeram silêncio quando a Petrobras estava sendo roubada pelo PT, quando a Petrobras passou a ser objeto de escárnio e de troca por esses governos neoliberais que vieram depois do impeachment da Dilma. Bom, esses caras ficaram calados. Então, uma parte da sociedade que é capaz de mobilizar, que tem poder de aglomeração, viram a banda passar, entendeu? Só eles fizeram como se fosse Carolina na música do Chico Buarque. Só a Uhum. Carolina não viu. Quer dizer, a coisa toda acabando e eles simplesmente fizeram a egípcia e não mexeram nada, não fizeram absolutamente nada. Uma outra camada da sociedade, ela não consegue interpretar as coisas conforme as coisas são. E Uhum. aí o que elas se arvoram, quer dizer, se situam a partir das informações que recebem. E aí recebe mamadeira aquela mamadeira erótica lá, aí são as mentiras, uma mentira aqui, outra mentira ali no WhatsApp, como se fosse verdade. Essas pessoas tomam a mentira como verdade e vão para frente, e acreditam com boa fé, Uhum. acreditam de boa fé na mentira. E muito? E muito. E muitas Uhum. pessoas fizeram isso. Uhum. O que cabe, então, as pessoas instruídas é perguntar: vem cá, você precisa entender que isso aí é mentira, mas eu acredito. Então, faça a seguinte pergunta: a quem interessa essa informação? Então, são pessoas que acreditam no Jornal Nacional, são pessoas que acreditam ainda em todas as informações como se fosse verdade. Acreditam na Uhum. fala do pastor, acreditam na fala do profeta. São pessoas que ainda terceirizam a decisão de suas vidas e o entendimento do mundo para outras pessoas. Mas isso ocorre por quê? Porque elas não possuem elementos para traduzir a vida, que é educação, Uhum. formação para isso. Uhum. Mas tem um Google. Não adianta. Se você tem uma tonelada de informação, você não consegue elaborar filtros para Uhum. essas informações, elas chegam para você como um tsunami. Te levam para um lugar e você perde o controle. Então, parte da população tem culpa e parte da população não. A parte que tem culpa é a parte instruída, que simplesmente não tem capacidade mais de mobilizar as bases. Por exemplo,
É uma crítica que eu não acredito que tem esquerda no Brasil. Só o pessoal de direita que acha que tem esquerda. Eu não acho mais que tem esquerda no Brasil. Mas para a direita é muito importante falar que tem esquerda. É claro que eles precisam de um demônio. Precisa do socialismo e do comunismo. É preciso de um demônio. Mas não existe esquerda no Brasil. Não tem esquerda no Brasil. O PT, alguém fala, não, o PT não é de esquerda. O PT é neoliberal. O PT teve dois ministros da Fazenda, 3 ministros da Fazenda extremamente liberais. E no governo Dilma, dos criados eram todos neoliberais, todos banqueiros, gente ligada a... Até a Manteiga. Aliás, o Manteiga é um aliado aos banqueiros. Esses caras sempre estiveram do lado dos bancos. O banco nunca teve prejuízo. Não, governo nunca, nenhum. nunca. Então, se não teve prejuízo... ganhou muito dinheiro. Se não teve prejuízo, então é um governo neoliberal, quer dizer, tranquilo. Então não teve esquerda, a gente conversa. Então, o que ocorre? Aí essa parte da população foi sequestrada por uma outra parte da população que manipulou as informações. Mas quem é que deveria fazer o papel disso? Aí entra os 40% da população brasileira que são evangélicos e os mais de, sei lá, 200, 300 mil pastores que tem no Brasil. Não sei quantos pastores tem no Brasil. Não, nós somos mais de 200 mil. Então, esses 200 mil, segundo a sua conta, porque eu não tenho essa informação, eles tinham a capacidade de dizer, irmãos, olha, a Bíblia diz que nós temos que pedir ao Senhor discernimento espiritual. Para discernir os espíritos com E minúsculo. O que é o espírito com E minúsculo? Os ânimos. Qual é a intenção por detrás disso? Qual é a intenção por trás dessa fala? Por que essa pessoa está falando isso? Temos que pedir ao Senhor discernimento espiritual para entendermos o que é verdade e o que é mentira. Não podemos comprar tudo do jeito que é. Esses pastores deveriam fazer. Mas, no entanto, eles também, alguns deles, foram enrolados no meio disso tudo. Também são gente dessa mesma população, desse mesmo grupo, que não tem capacidade, não tem intelecto, não tem... Sabe? Aí fala assim, mas foram inocentes úteis? Foram inocentes úteis. São inocentes úteis. Tanto é que boa parte do eleitorado evangélico que ainda vota no Bolsonaro, eu arrisco a dizer que isso é birra. Porque os caras sabem que está dando errado. É birra porque eles falam o seguinte, não, se a gente não apoia o Bolsonaro, vai vir uma esquerda. Não, deixa eu dizer uma coisa para você, não existe esquerda no Brasil. Vem essa pauta identitária. Mais uma vez, eu preciso dizer que a pauta identitária é um cavalo de Troia. A pauta identitária é um cavalo de Troia para a igreja evangélica. Por quê? Porque não é um assunto que nós temos que discutir como campo, como grupo. É um assunto que tem que ser discutido na igreja local. E ponto. Nós falamos sobre isso segunda-feira passada. É o pastor local que tem que decidir. Então pode continuar. Tem um demônio, que são a pauta identitária. Tem um demônio que empurra essa pauta identitária, que são os governos de esquerda. E que o pessoal não faz as contas. O governo Bolsonaro não retirou nenhum. Eu já fiz essa pergunta muitas vezes. Se eu tiver errado, por favor, me contradigam. Não tirou, muito pelo contrário, ampliou direitos da comunidade LGBT. A pauta de discussão da comunidade LGBT é a homofobia, quer dizer, os ataques violentos por parte de seguidores do Bolsonaro. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, destar 2 pontos, lá dentro do Ministério lá dos Direitos Humanos da Damares, não se tirou uma vírgula. E lá dentro do Ministério da Damares tem uma salinha, tem o grupo que discute, membros, inclusive, da comunidade LGBT, QI, acho que é isso agora, que estão lá dentro dos direitos humanos, escrevendo pautas, colocando pautas da sociedade, chamando o povo para discussão. Então, a direita também não mexe com esse vespeiro. Só que eles falaram o seguinte, é melhor a gente colar esse grupo identitário ao povo de esquerda, que pelo menos a gente garante os evangélicos do nosso lado. Porque
o diabo tem medo da cruz e o evangelho tem medo de um gay. É um É isso. absurdo. Então, só o que você está falando, essa questão toda. Então, os governos não têm nenhum interesse que a gente seja instruído, nenhum deles. Não, nenhum tem. Eu entendo que em 89 nós escolhemos os dois piores naquele momento para o segundo turno. Sim, Eu acredito que nunca deveria ter havido a reeleição de Fernando Henrique. também Eu não. acredito que o Lula era importante ser presidente, mas depois do Também acho. mensalão também não deveria ter reeleição dele. Também acho. Dilma, para mim, não deveria ter existido. Né? Também acho. Não como pessoa, tá? Como pessoa, Ah, não, o respeito. governo dela não foi. O governo dela foi. Entende? Entende? E esse governo que está também não era para estar. Mas nós votamos, nós escolhemos. Mas nós Sim, escolhemos dentro dos nossos conhecimentos e da manipulação do horário eleitoral, né? Que sim. só no Brasil tem isso, né? É claro que se você acompanhar a eleição americana, tem mais mentira ainda, que lá se paga, se vende, tem grana, né? Então, só registrando um pouco o que você disse, você não acha que o sindicato, se você vê alguns filmes, se você lê alguma coisa nos Estados Unidos, a maioria do sindicato americano se acabou se relacionando com o pior que havia da sociedade. Sim. Então, você acredita que o sindicato acabou se vendendo? Porque os sindicalistas, alguns deles pensam, né? Sim. Você acha que eles acabaram se vendendo? Não vou te responder, não. A última, no dia 1º de maio, a CUT chama Fernando Henrique Cardoso, chama Lula, chama Boulos, que não foi, mas está lá o quadradinho dele lá, Ciro Gomes, chama a Marina, chama o Rodrigo Maia. Quer dizer, o Fernando Henrique Cardoso, ele acabou com as universidades. O Fernando Henrique Cardoso, ele acabou com a Petrobras. O Fernando Henrique Cardoso, ele foi um entreguista. Um entreguista. Aí chamam o Maia, que simplesmente ele foi o cara que viabilizou no governo Temer e no governo do Bolsonaro a destruição dos direitos dos trabalhadores. O que esse cara está fazendo num evento, mesmo que seja digital, da Central Única dos Trabalhadores? Me explica isso. Aí eu vou dizer por que eu acho. Porque quando o Temer falou que ia fazer a reforma trabalhista, a CUT ficou caladinha. Por quê? Porque o Temer prometeu que editaria uma medida provisória para anular a questão da contribuição sindical. Sim. Que não cumpriu. Diga-se de passagem, ele não cumpriu. Ele não cumpriu. E a CUT calou. Então, esses sindicatos são pelegos. E o pior tipo de peleguismo, que é o peleguismo o peleguismo de... Como é que é o nome? Não é de quando você pega assim... Ah, gente, fugiu agora o nome. Eu não posso dizer por que você está pensando. Não é um peleguismo de cola, é um peleguismo de... Ah, agora fugiu. Quando você pega duas coisas assim... Eu tô até aqui, tem outro negócio até perto. Tá. Nós temos 1 minuto e 34 segundos. Não, é um peleguismo que baixo, vai lá, um peleguismo baixo. É um peleguismo que é adequado a qualquer situação. Peleguismo MDB, entendeu? Não importa quem está no poder. Sim. Vamos continuar isso semana que vem? Velcro, Elza lembrou, velcro. Isso, um peleguismo de velcro. Ah, isso. Sim, que legal. Entendeu? Ainda bem que tem gente que pensa, né? Ainda bem que tem gente com a Elza na live, graças a Deus. Mas a questão toda é triste isso, né? Porque quando você vê uma sede do sindicato, parece muito a sede da Universal, né? E principalmente São Paulo. Né? Então, é muito complicado isso, é bastante complicado. Mas tínhamos que corrigir o sistema sindical. Nós não tínhamos que abolir o sistema sindical. De jeito nenhum. Porque dizem, eu sento para conversar com o meu patrão, digo para ele, se eu não quero trabalhar para você, eu falo, beleza. Ele vai arrumar 10. Agora o sindicato sempre falou assim, amanhã ninguém vai vir trabalhar aqui. Aí ele falou, não, peraí, o que eu vou precisar fazer para isso não acontecer? Não, vamos colocar aqui mais uma salsicha na marmita, vamos fazer isso aqui, entendeu? Um cafezinho um cafezinho melhor. Vai acabar.
caras querem destruir os sindicatos, eu acho que tem que reformar os sindicatos. O sindicalismo no Brasil tem que passar por uma reforma. Muito obrigado, Bujac. Segunda nós vamos estar aqui, se ele me suportar, se vocês me suportarem. Né? E quarta-feira eu também estarei às 10 aqui com Douglas Weg, vale? Que Deus abençoe vocês, oramos pelo Brasil, choramos pelo Brasil. Um abraço na